Shalom, queridos. Mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje queremos falar com você sobre Abacuque no seu capítulo 3. Falaremos especificamente dos versículos 17 e 18, mas é bom nós falarmos sobre Abacuque 3, que vai falar muito firmemente aos nossos corações, tendo em vista que foi um profeta que começa questionando a Deus, querendo saber, Pai, onde o Senhor está mediante tantas coisas que estão acontecendo com o seu povo. O seu povo continua negligente, continua errando. Depois esse profeta fica sabendo que Deus usará os ímpios, os gentios, aquelas pessoas que estavam fora, para poderem dar o devido castigo para o seu povo, para ensinar o seu povo o caminho que deve andar. E aí o profeta fica muito surpreendido com essa forma didática de Deus agir. E por fim nós vamos falar agora do capítulo 3, que vai ser muito surpreendente. Vamos ler o nosso texto base que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bom, queridos, já podemos aqui de pronto entender que o profeta que questionava, que estava surpreso com a ação de Deus, agora estava muito alegre e confiante em Deus. Por que houve toda essa mudança? O que aconteceu para o profeta pensar isso? Falaremos melhor nesse vídeo de hoje. Vem comigo! E se você ama a palavra de Deus e gosta de entender melhor as Escrituras, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos evangelizar a todos aqueles que estão ao nosso redor. E queridos, eu gostaria de falar que Abacuque é um livro muito bonito. Eu oriento você a lê-lo, a estudá-lo em oração. Esse livro é um dos livros poéticos que são os menores que tem no Antigo Testamento. Ele foi escrito pelo profeta Abacuque, que nós estamos falando aqui há um tempo, e ele viveu acerca de um período de grande agitação, injustiça em Judá. Muitas coisas estavam acontecendo, e provavelmente isso aconteceu no século 7 a.C., quando ali estava iminente a ameaça dos babilônicos para que eles pudessem ser dominados. Abacuque, queridos, ele é muito notável com seu diálogo franco e questionador com Deus, refletindo aí, nesse caso, sobre a aparente prosperidade dos ímpios e os sofrimentos dos justos. Ele não entendia o que estava acontecendo, por isso ele questionava a Deus. No capítulo 3, que é exatamente o que nós iremos aqui falar com exaustão, será que esse capítulo 3 é uma oração, queridos. É uma forma de cântico, muitas vezes até comparada com Salmos. Esse cântico ele vai expressar exatamente a resposta do profeta às revelações divinas que ele recebeu nos capítulos anteriores. Aqui é como se estivesse finalizando tudo que Deus já vinha revelando a ele e que já foram dito em outros capítulos. Abacuque ele começa com uma súplica por avivamento. Ele começa suplicando não somente o avivamento, como também a misericórdia. E ele ali, no caso, ele vai seguir descrevendo a majestade e o poder de Deus e vai terminar de uma forma poética, expressando a sua fé e a confiança na salvação divina, independente das circunstâncias, uma vez que nós sabemos que o Senhor já tinha prometido que Israel, ou seja, o reino do sul, o reino de Judá, iria ser, sim, dominado pelos babilônicos. Já tinha um povo que já estava ali preparado para poderem dominar o povo de Israel. Bom, queridos, agora como é que nós podemos entender? Eu gostaria de falar sobre os versículos que nós falamos aqui, do capítulo 3, dos versículos 17 e 18, é muito interessante porque ele fala de uma figura agrária. Não sei se vocês já perceberam, ele fala de uma figura agrária diante de uma situação de extrema adversidade. A agricultura e a pecuária era a base da economia da sobrevivência de Judá. Então, mais do que natural do que ele falar dessa forma. Era como se ele estivesse falando que é a falta da produção agrícola e pecuária
significava ali, no caso, uma crise econômica sem precedentes. E é exatamente o que vai acontecer. Mas vamos entender melhor sobre essas figuras utilizadas por Abacuque para poder descrever ali que, mediante a adversidade, ele confiava no Senhor. Ele fala, a figueira que não floresce. A figueira é uma árvore muito importante na região, justamente porque ela simbolizava o alimento, o sustento. Quer dizer, ali havia uma produção muito grande de frutos doces, que era crucial para a vida daquelas pessoas que tinham, de repente, uma dieta, mas que também alimentavam-se. E depois ele vai falar assim, a vide sem frutos, ele está falando da videira, mais uma árvore da parte agrícola. Queridos, a videira era tão importante porque ela simbolizava a alegria. A alegria, ela ali produzia o vinho que era essencial para muitas festas. Quem não se lembra ali das bodas de Caná? Então ele fala aqui a vide sem frutos, ou seja, sem alegria para a cultura israelita. Mais uma coisa, ele fala da colheita de azeitonas decepcionantes. Por que ele fala isso? Exatamente porque ele se utiliza falando ainda que decepcione o produto da oliveira. Então há uma decepção aqui na colheita da azeitona. Então, queridos, já a oliveira, ela simboliza o quê? O azeite, que simboliza a iluminação. Quem não se recorda daquela parábola onde uma das moças ficava sem o azeite e ali ficava no escuro, no aguardo do noivo. Então, queridos, veja aí, vem mais uma parte, a ausência de ovelhas e gado. Queridos, representa a falta de fontes de carne, que no caso seria ali, teriam muitos derivados como lã, leite, produtos essenciais para a vida cotidiana dos israelitas. Queridos, essas imagens utilizadas por Abacuque foram essenciais para descrever o cenário de devastação total, onde todas as fontes de sustento e seguranças foram removidas, foram destruídas. E esse versículo pode ser interpretado de várias maneiras. E é isso que nós falaremos, mas é exato nós entendermos aqui como ele descreve, e muitas pessoas quando vão descrever e quando vão falar sobre Abacuque 3,17, assim como nós dissemos que ele é uma poesia cantada, mas ali tem um significado muito profundo. Está ali intrínseco a profecia do Eterno dizendo o que vai acontecer. Não vai ter o vinho, não vai ter o azeite que vai decepcionar, a figueira não vai florescer e não terá o sustento dos animais, vai ter ausência de animais. Então, queridos, isso é um cenário caótico. E a primeira coisa são os desafios e adversidades extremas que Abacuque está colocando aqui, de enfrentar uma situação de extrema dificuldade e privação. Imagine tudo isso que está sendo contado dessa forma, também significando uma prova de fé. Prova de fé porque Abacuque, ele imagina e tem por certo que o Eterno está testando a profundidade da sua fé e também da sua confiança em Deus. Ele está ali afirmando que a sua fé não depende das circunstâncias externas ou de recursos materiais. Imagine você dizer que você confia em Deus, ainda que todos os recursos naturais necessários da sua vida estão em risco e naturalmente você não vai ter. Queridos, é uma expressão de muita fé. É você exultar no Senhor. Tanto que no versículo 18 ele vai exaltar o Senhor. Ele usa a expressão exultar. Essa expressão, querido, é uma alegria intensa. Não é simplesmente aquela alegria de servir a Deus que pode ser passageira. É uma alegria intensa. Uma alegria que, apesar de tudo que possa estar acontecendo, de circunstâncias, de problemas, você vai ver que no versículo anterior fala sobre tudo isso, mas aqui ele está declarando e exultando a Deus. Ele também aqui declara uma fé inabalável, uma fé que é demonstrada, mais uma vez, independente do que vai acontecer. Ele mostra sua alegria e sua confiança em Deus de forma constante. Queridos, Abacuque aqui, há uma mudança mesmo, porque você que lê o capítulo 1 de Abacuque,
Você não reconhece o profeta no capítulo 3. Você vê uma confiança na salvação de Deus, uma vez que lá atrás ele estava questionando o Senhor, onde o Senhor está? Está acontecendo tanta injustiça aqui no meio do teu povo, onde? Onde o Senhor está? Até quando a prosperidade dos ímpios vai prevalecer? Até quando eles terão êxito na vida? Aqui, queridos, ele fala o Deus da minha salvação. Imagine aqui uma afirmação tão grande, demonstrando aqui a sua expressa confiança de que Deus, sim, Deus salva e redime. Deus salva e redime. Não apenas no aspecto físico, material, mas também no aspecto espiritual e eterno. Queridos, eu gostaria de que trouxesse hoje essa mensagem para você. Eu gostaria que hoje você pudesse olhar com a ótica que o profeta Abacuque conseguiu enxergar. Depois de ele questionar a Deus, ele recebe a resposta de Deus, não do jeito que ele imaginava. Ele imaginava que o Senhor ia consertar os erros do seu povo e que ali os injustos, aquelas pessoas que cometiam coisas erradas, iriam pagar por isso. Só que o Senhor faz diferente. O Senhor chama um povo ímpio, obstinado sobre coisas perversas, para poder subjugar Judá. Só que exatamente mediante isso, do espanto do profeta, o Senhor vai afirmar que ele também vai julgar Babilônia. Eles não ficarão sem o devido castigo. Então, não havia aí em nenhum momento injustiça da parte de Deus. O Senhor estava usando sim um povo ímpio, mas aquele povo também iria pagar. Aquele povo também passaria pela peneira. Mas ao final, mediante todas as coisas, o profeta Abacuque consegue enxergar que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, e ainda que até mesmo a oliveira pudesse decepcionar, e não tivesse mais os alimentos, não tivesse os animais, ele consegue ver diante desse cenário caótico, ele consegue ter fé, confiança e certeza de que o Senhor, independente das circunstâncias, ele é capaz, não somente capaz, mas ele com certeza, ele salva-nos e nos redime, tanto na nossa vida e no nosso corpo material, como também na nossa forma espiritual e eterna. Espero que você também possa desfrutar dessa certeza e confiança, dessa fé que transpassa todas as circunstâncias da vida. Aquela que consegue enxergar uma fé sobrenatural independente daquilo que está acontecendo no momento. Imagine que vai passar sim uma situação difícil, vai acontecer coisas, privações, mas vai chegar o tempo de paz. E é nesse momento em que nós temos que demonstrar a nossa fé e confiança. Shalom.